Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, queridos irmãos, estamos começando mais um ID. Uma boa tarde a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. No ID de hoje, estamos recebendo um querido irmão da Frater Jovem de Juí, o Felipe Ribas, que novamente vem orar conosco e hoje orando o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Tribulações do caminho. Antes de conversarmos com Felipe, vamos ouvir o Padre Ladislau e a oração para o dia de hoje. Meu irmão, reza comigo ao Senhor. Senhor Jesus, nas estradas da vida elevo a minha alma a Ti e abro o meu coração. Fica comigo, Senhor Jesus. Dirige a minha vida, guarda-me na Tua constante proteção. Abençoa aqueles que eu amo, todos aqueles que me esperam. Dá para mim constante vigilância e segurança. Abençoa, Jesus, todos os que viajam nesta estrada. Manda os teus santos anjos, mensageiros da nossa vida, para preparar e proteger o teu caminho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Voltando da nossa oração do Padre Ladislau, vamos receber então o Felipe para mais um programa conosco, né, Felipe? Sim. Muito obrigado. Sempre um prazer que tu estejas aqui conosco. É um prazer poder participar do programa aí, de poder estar mais uma vez aqui para refletir o Evangelho junto com o programa, junto com a fraternidade, junto com você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Amém. Vamos então proclamar a palavra. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. À tarde daquele dia, disse-lhes: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisso surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sob um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes: Como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Felipe, depois da proclamação desse evangelho, é bom a gente saber que podemos contar com Jesus na nossa barca, né? Realmente, foi uma graça muito grande poder participar da Jornada Mundial da Juventude com o Papa Francisco, poder estar com jovens do mundo inteiro presentes no Panamá, poder partilhar, escutar o caminho desses jovens também que foram convidados, que tiveram esse mesmo encontro com Cristo e mudaram as suas vidas, puderam trilhar novos caminhos. Eu, particularmente, nunca imaginei estar lá, estar tão próximo do Papa, conhecer essas pessoas, ter as experiências e histórias que eu tive. Então, quando Cristo entrou na minha vida, Ele me convidou a trilhar novos caminhos. Assim como aconteceu com Pedro. Nós vemos que Pedro, pescador, um homem simples, né? A gente vai ouvir um pouco da tradição, vai dizer que Pedro não era um cara muito instruído. Ele foi convidado por Jesus a deixar a sua profissão de pescador e ser pescador de almas, ser pescador de jovens, ser pescador de adultos, na sua realidade. E nós também somos chamados quando nós temos esse encontro. Mas esse chamado, esse trilhar novos caminhos, não quer dizer que nós vamos viver numa
bonança, num mar tranquilo, né? Não sei tu, Paulo, como que é a tua realidade. Nunca é tranquilo. Nunca né? é tranquilo, Nunca né? é tranquilo. Sempre temos tribulações, sempre teremos problemas, apesar desse chamado íntimo a trilhar esses caminhos que são maravilhosos. Os caminhos do Senhor são maravilhosos. Os planos que Deus tem para nós são maravilhosos. Porém, teremos tribulações. Teremos, às vezes, dificuldades, vamos nos perder um pouquinho, às vezes, ter que voltar, regredir um pouco ali, tomar novos rumos, mas caminhar junto de Jesus, trilhar esses novos caminhos é maravilhoso. E aí, eu particularmente, quando reflito sobre esse evangelho, eu paro e penso assim, o que aconteceu com esses discípulos? Pensa só, Jesus estava na barca. Eles saíram de onde estavam, aqui conta que eles acabavam de participar do milagre da multiplicação dos pães ali. Então, imagina só, eles tiveram um momento, né? O que aconteceu ali e foram. E mesmo assim, eles tiveram medo. Mesmo com Jesus na barca. E Jesus permanece na nossa barca. Seja na barca pessoal da nossa vida, que a gente caminha, trilha, seja na barca de Pedro com a Santa Igreja, que também passa por problemas, passa por tribulações muitas vezes, mas Jesus permanece junto. E aí, mesmo com Jesus na barca, Jesus ali, vamos dizer, tirando seu cochilo, e veio a tempestade, os apóstolos tiveram medo e foram lá e perguntaram, não te importa que pereçamos? Tipo assim, Jesus, e aí o que vai acontecer? Sabe? Eu tô aqui, tô te seguindo, larguei tudo, vim para cá e agora tô passando por isso. Quantas vezes nós perguntamos para Jesus, mas e aí? É isso aí que o Senhor veio me dar, né? Eu larguei tudo, deixei minha família para estar aqui, deixei meus estudos, meu tempo de lazer. Nós que vivemos em comunidade, vemos aqui quantas pessoas que deixam o seu tempo livre, tantos irmãos que dedicam o seu tempo livre para estar aqui servindo. E essas pessoas também passam por tribulações. Estes caminhos também têm, às vezes, pedaços nebulosos. Mas Jesus nos convida a ter fé e ter certeza. E o que é essa fé? Que Jesus pergunta, ainda tendes fé? Ainda tendes medo? Por que não tendes fé? Essa fé, ela é como um farol. Jesus é como um farol. Então os navios estão ali no alto mar, não se enxerga nada, né? De dia é muito tranquilo, de dia tu vê, mas à noite, navio não tem farol alto, farol baixo, não tem como, né? O mar é traiçoeiro, a gente sabe. E aí tem um farol que vai guiar. E com aquele farol, o marinheiro sabe, o capitão sabe, bom, eu posso ir para cá, eu não posso ir para lá, aqui tem pedra, aqui não tem. E a partir dali ele vai se guiando. E Jesus é esse farol na nossa vida. Apesar da estrada ser um pouco nebulosa, a gente não sabe muito bem, muitas vezes, para onde está indo. Aonde que é esse caminho que Jesus está trilhando? Mas uma doença na minha família. Aonde que essa doença vai me levar, Jesus? Eu larguei tudo para ti, eu estou aqui te servindo todo domingo na liturgia. E essas doenças, e aí meu papai está doente, meu irmão tem problemas aqui e lá. Aonde que esse caminho vai me levar? Aonde tu quer que eu chegue? Mas se nós confiarmos que Jesus é o farol, que Ele está guiando, nós vamos chegar, né? E aí, muitas vezes a gente coloca alguns outros faróis pequenos na nossa vida que não guiam por completo. Eles iluminam perto. Tem faróis que, se a gente for assim, são uns atalhos, né? Aqui, isso aqui, ali. E aí eles vão lá e eles guiam um pedacinho e a gente enxerga, nossa, isso aqui está muito claro. Mas a gente não enxerga a frente. A gente não enxerga lá longe, milhas e milhas. E é isso que Jesus faz. Esse farol grande, farol central, que nos mostra, é aqui, você pode caminhar, não precisa ter medo. Talvez você vai vacilar às vezes, né? Como Pedro vacilava. Eu lembro, uma das passagens que me marca muito é quando Pedro está na barca, Jesus aparece fora da barca, está lá, e aí ele diz, Senhor, se é tu, manda que eu venha, manda que eu vá a ti. E ele vai, e aí ele tira os olhos de Jesus. O Evangelho vai dizer que Pedro tira os olhos de Jesus e vai notar o vento, dependendo da tradução da Bíblia. E isso Pedro já não tem mais Jesus como aquele farol central. Ele olhou para um farol menorzinho ali, e aí ele cai e se afoga, e aí ele pede, Jesus, me salva. E assim somos nós. Muitas vezes nós tiramos os olhos de Jesus, vamos lá, começamos a nos afogar, porque a gente já não entende mais, já não confia mais.
Porque é muito fácil confiar quando a gente está ali flutuando, né? Quando sobre tudo a água. está bom, né? Isso, né? É muito fácil quando é tudo maravilha, todo mundo me ama, todo mundo está comigo, todo mundo me apoia, meus planos dão certo. E agora, quando a gente já não acontece mais o que eu quero, quando a minha vontade não é feita. Porque eu não quero que a minha família passe por problemas. Ninguém quer. Vamos ser bem sinceros, nós não somos, né, masoquistas de querer que aconteça problemas na nossa família. Sem dúvida. Mas acontece. E aí, quando isso acontece, como nós reagimos? Nós confiamos e dizemos, não, eu tenho fé. Eu acredito que Jesus vai curar, que Jesus vai conduzir a um caminho melhor. Ou eu digo, caio, né, como Pedro, me afogo e começo. Jesus me salva, me desespero. Se nós temos fé que Jesus está na nossa barca, se nós temos fé que Jesus é esse farol, não tem por que nos desesperarmos. Não há motivo para né, nos alarmarmos, contarmos aos 4 cantos as tribulações que passamos. Façamos como Maria, que aos pés da cruz viu seu filho ser crucificado, seu filho único, seu filho amado, né? Vamos dizer assim, seu xodó, aonde ela colocou toda a sua afeição e ela se manteve firme, com fé de que os planos de Deus são melhores que os dela, que os caminhos de Deus são melhores que os seus caminhos, que Deus tinha algo maior ali. Ela se manteve com fé, se manteve firme diante da cruz. É assim que nós precisamos nos manter, firmes, independente do que aconteça. Amém, amém. O primeiro bloco do nosso programa está chegando ao fim. Você fique aí, que é rapidinho, nós voltamos em seguida para que o Felipe continue nessa meditação muito boa, muito elucidativa, muito profunda dessas atitudes que nós tomamos, assim como aquele povo hebreu lá no meio do deserto com Moisés, né, que nas primeiras tribulações já começaram, eu não saí do Egito para vir morrer de fome. O que aconteceu? Eu estou com saudade daquela comidinha que eu tinha. Essas coisas todas, vamos meditar no segundo bloco. Já voltamos. É rapidinho. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Estamos retornando para o segundo e último bloco do nosso programa. E para você que está chegando agora, ligou a sua TV agora na Canção Nova, nós estamos meditando o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Está conosco o Felipe Ribas, da Frater Jovem lá de Juí, meditando e orando com você. Felipe, tu tinha colocado uma coisa muito importante ali, né? Que era essa tendência que nós temos a, no primeiro problema, vacilar, né? E duvidar, e ter a dúvida, né? É verdade. Nós temos essa tendência, então, de que tá tudo bem, nós estamos navegando como os discípulos navegavam, né? Ali num mar calmo, num mar bom, Jesus dormindo lá embaixo, alguns deviam estar dormindo, outros já, né, fazendo as suas funções na navegação, estava tudo tranquilo. Agora, quando acontece um problema, quando vem a tempestade, no primeiro momento já vamos lá, Jesus, por que né, permite que a gente pereça? Por que permite que aconteça isso com a gente? Mas Senhor, eu estou aqui, eu estou fazendo isso por Ti. Porque muitas vezes a nossa fé ainda não está madura. A nossa fé ainda está ligada a um Deus que faz as nossas vontades. Como nós temos isso dentro de nós? É uma cultura. Do mesmo modo que nós temos, muitas vezes, aquela cultura do Deus que castiga, nós temos também a cultura do Deus que tem que fazer as nossas vontades. Como eu quero. Se eu rezar um terço, Deus vai fazer isso. Não é assim. Nós sabemos que uma relação com Deus não é assim, não é baseada no eu quero, então Deus vai fazer dessa forma. No meu tempo, né? No meu tempo. Ou também não é baseada numa troca. Se eu trabalhar para Jesus, Ele vai fazer isso aqui para mim. Não é. Não é assim que funciona. Como nós falávamos, os nossos caminhos são diferentes dos caminhos que Deus tem para nós. Os nossos caminhos não são aqueles que Deus pensou, que Deus sonhou
aonde a gente deve estar. Não. Muitas vezes são diferentes. Às vezes a gente sonha em ter uma família, talvez, você, bom, eu quero ter uma família, quero ter filhos, levar para brincar no parquinho. Jesus vai chegar para ti e vai dizer, meu filho, eu quero que você seja sacerdote. Meu filho, eu quero que você seja religioso ou religiosa. Então, os caminhos de Deus são diferentes. E essa fé é colocar toda a nossa esperança em Deus. É colocar tudo que a gente tem. Como aquela viúva que foi lá, colocou seus últimos trocadinhos. Ela não colocou o que sobrava, né? Ela não colocou o tempo assim, não, esse tempo eu tenho livre. Eu particularmente, eu acho muito lindo e me toca muito ver a doação das pessoas para Deus. Do seu tempo, da sua disponibilidade. Graças a Deus, a nossa comunidade, nós vemos muito isso. Muito. Pessoas que largaram tudo para estar aqui. Pessoas que muitas vezes são autônomas e aí tem que trabalhar. Quem é autônomo, né, não tem um salário fixo, então tem que correr atrás. Muitas vezes confiam que na providência de Deus e vão lá, largam tudo, estão trabalhando em um retiro, estão trabalhando na rádio, na TV, seja onde for. Mas é confiando. E não é uma relação de troca. Né? Não é uma relação, não, eu estou dando isso e Jesus vai me dar. Não, é bom. Eu estou cuidando das coisas do Senhor, né? Cuida das minhas. Exatamente. Sabe? Eu estou cuidando aqui das tuas coisas, só peço que cuides da minha. Mas não é uma relação de troca, é uma relação de confiança, uma relação de fé. E nós somos chamados a ter esta relação de fé com o Senhor. A ter essa fé que muitas vezes nós vamos ter que dizer assim, olha, eu estou apostando todas as minhas fichas aqui. Eu larguei tudo, eu estou aqui agora apostando tudo. Como nós vemos tantos jovens fazendo isso. Jovens que tinham trabalho, faculdade, relacionamentos, e aí sentem, têm esse encontro pessoal com Cristo, Cristo convida a novos caminhos e largam tudo e dizem assim, ó, não, estou indo, vamos ver no que dá. É uma fé no que nós não vemos. Não é uma fé no desconhecido, não. Nós conhecemos o Deus que nós adoramos. Nós conhecemos o Deus da nossa vida. Nós temos as Santas Escrituras, nós temos a Sagrada Tradição, nós temos a Igreja que vai nos falar. Então nós conhecemos, não é no desconhecido, não é num Deus que, né, a gente acha, não. Nós temos certeza. Mas muitas vezes essa certeza vai ter algumas nébulas dos caminhos que vão ser tomados, de como vai acontecer. O Papa Bento XVI, ele fala no seu livro Introdução ao Cristianismo sobre a fé em Jesus, a fé em Cristo, no Cristo ressuscitado. E aí ele fala de algumas tradições antigas e ele diz assim, nunca se viu ninguém que desse a sua vida por fé em outra coisa que não fosse o Cristo. É verdade. Né? A gente ouve falar de mártires cristãos que morreram para defender a fé em Jesus. Tem um jovem, São José Sanches, ele é mexicano e ele morreu com 14 anos. E é uma inspiração na minha vida, particularmente, porque ele poderia ter negado a Jesus. Durante as perseguições do governo, pegaram esse jovem, torturaram, né, maltrataram profundamente. Coisas que a gente nem imagina. E disseram para ele, olha, é só tu dizer, não, eu não acredito em Jesus, se Jesus não existe. E ele continuou. E ele, não, vou, firme, firme. E Jesus. E aí, arrancaram a sola dos seus pés, fizeram ele caminhar pela rua. E diziam, é só tu negar Jesus. Ele dizia, não, viva Cristo Rei. Cristo está vivo. Ele não negou, ele tinha fé firme de que aquelas tribulações que ele passava ali, aquela dor, imagina só um jovem, né? Um menino, né? Um menino, 14 anos. Aí eu falo particularmente por mim, o jovem, muito mais do que o adulto, do que a pessoa de mais idade, ele não gosta de passar por tribulações. Ele não gosta de sofrer. Ele é muito mais fraco para a dor. A gente sabe, né? Que a gente, como jovem, ainda precisa criar uma resiliência maior. Mas ele não negou. Ele continuou firme de que os sofrimentos presentes não tinham proporções com a glória futura que ele iria viver. E é essa fé que Jesus nos convida hoje a viver. Jesus te convida, nesse momento, a depositar nas mãos dele, a colocar nas mãos dele todas as tribulações,
a colocar diante dele tudo aquilo que está tirando a tua paz, tudo aquilo que na bonança que estava acontecendo, toda essa tempestade que parece que não vai passar. Muitas vezes a tempestade que a gente está passando, ela, sabe, tu vai e rema, e não passa. Mas colocando em Jesus, dizendo, olha Jesus, está difícil, estou precisando de ajuda, vem em meu auxílio. Colocando nas mãos dele, ele vai acalmar essa tempestade no tempo certo, no tempo dele, não no nosso. Ele vai nos mostrar que esse caminho, que essa tempestade era necessária, como os hebreus que caminhavam, né? Como o povo que caminha, como os discípulos que passaram por problemas. Imagina só, dos 12 discípulos, 10 morreram martirizados. Dos 12 que seguiam Jesus, 10 morreram martirizados. Judas, a tradição vai falar que ele tirou a própria vida, e São João, que era o apóstolo querido, aquele Jesus tinha, né, mais achego assim, esse Jesus deu uma colherzinha de chá, Mas né? mesmo assim deu um encargo enorme para ele. Com certeza, né? Mas então, dos 12, 10 passaram por tribulações e tiveram a sua vida tirada pelo martírio. Então, nós como cristãos, se o Cristo que nós acreditamos, se o Cristo que nós temos para nós como nosso Senhor e Salvador, se Ele passou pela cruz, quem somos nós para não querer passar por essa cruz? Quem somos nós para não querer sofrer? A gente não tem que pedir que Jesus afaste os sofrimentos. Temos que pedir, Jesus, vem em meu auxílio, me ajuda a transformar, me ajuda a entender, me ajuda a ver, ilumina esse caminho, seja esse farol na minha vida. E você, ouvinte, você, telespectador que nos acompanha, é chamado também a colocar e entregar tudo nas mãos de Jesus. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, pedir que tudo isso, todas essas tribulações, todos esses problemas, sejam acalmados no tempo certo, no tempo de Jesus. Tudo irá se resolver. Quando confiamos nele, tudo se resolve. Amém, claro que sim. Nós então vamos convidar a você, querido telespectador, querido irmão, para assistir agora o vídeo do Tabernáculo de Deus, uma chamada do Padre Ladislau para que nós possamos ajudá-lo na conclusão dessa obra que representa na nossa vida aquela barca, né, Felipe? Aquela barca lá onde estavam os discípulos, para nós é o Tabernáculo de Deus onde precisamos tanto esse lugar para continuar a nossa caminhada. Pai Santo, tu me chamas para colaborar, associar e ser operário da tua obra. Sim, eu quero ser também sócio, comprometido, quero conquistar mais pessoas, associados, para construir um mundo novo, um mundo fraterno. Colabore com a fraternidade depositando sua doação na conta que aparece no seu vídeo ou ligue para nós no telefone 51 3249 9957 e seja um colaborador. Então, Felipe, depois dessa conclamação a que nós possamos construir a nossa barca, né? Sim. Vamos rezar uma Ave Maria em honra à nossa padroeira, Nossa Senhora da Evangelização. E você, meu irmão, reze conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Evangelização, rogai por nós e pelo mundo inteiro. Muito obrigado, Felipe. Foi uma bênção, um prazer enorme a tua presença. Foi realmente um programa riquíssimo. Muito obrigado, Paulo, a equipe do ID que convidou a participar aqui. É sempre uma graça muito grande participar. Muito obrigado mesmo. E eu convido você, meu querido irmão, minha querida irmã, a terça-feira que vem, estar conosco novamente aqui no ID. Fiquem todos com Deus, tenham todos uma boa semana e até lá.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.